Abra a sua Bíblia, fazendo um favor. Livro do Gênesis, capítulo 1, verso 2. As crianças já foram, né? Pode começar no 1, Juninho, fazendo um favor. Amém? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Verso 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E isso é a chave. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu vou ler de novo 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Você pode assentar-se. Graças a Deus por sua vida. E nós vamos dar ao Senhor a nossa melhor salva de palmas. Desta manhã. Esse texto, irmãos, fala no princípio. No hebraico, Bereshit, início das coisas. Tudo tem um início. Tudo parte de uma ideia. Tudo parte de um começo. E às vezes esse começo, Vinícius, ele não é tão assim significativo. Ele não é tão grandioso. Ele exige muito esforço. E às vezes ele fica só no embrião, no sonho, na ideia. E aí ele precisa ser desenvolvido. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Verso 2. A terra, porém, era sem forma e vazia. A terra não tinha forma e não tinha nada. Espera aí. Irmãos, a gente pode... Eu não estou aqui para entrar em assuntos científicos, mas eu preciso passar um minutinho disso. Quem acha que já teve na Terra dinossauros? Levanta a sua mão. Como que a gente vai explicar essa quantidade de fósseis que são encontradas de seres supergigantes? A Bíblia fala que Deus não criou dinossauro. Não está ali, criou o Tiranossauro Rex. Não criou. Não está ali. A ciência encontra fósseis de milhões de anos. E estuda isso. E há muita mudança nisso. Então, esse versículo, coloca o versículo 2, fazendo um favor. A terra era sem forma e vazia. E cobria a face, e trevas cobriam a face do abismo. A parte mais aceitável em toda a teologia é que do versículo 1 por versículo 2 houve a queda de Lúcifer. É quando Jesus diz assim, e eu vi caindo como um raio. Isaías diz assim, o Senhor não criou a terra para ser um caos. E agora, algo sem forma, algo vazio, precisa ser restaurado. Então Deus criou uma terra boa, perfeita. Mas o advento da queda de Satanás, o anjo de luz, juntamente com a terceira parte do céu, isso você encontra no livro de Isaías, capítulo 14, onde fala que ele era um querubim ungido, andava em pedras afogueadas, até o dia que ele disse assim, eu vou me assentar acima do Senhor. Orgulho derruba a pessoa, gente. Se tem uma coisa que derruba o ser humano, é a palavra orgulho. Por isso a gente abre um parênteses aqui. Você tem que estar muito focado quando você não está bem. Mas tem que focar em dobro quando você está bem. Porque aí você vai receber muitos tapinhas nas costas.
muitos elogios em qualquer área da sua vida. E aí você não pode relaxar. E você não pode se achar. Porque é o Senhor que exalta, mas é o Senhor que abate. E nós estamos aqui para ser exaltado por Ele. Você pode dar glória a Deus por isso? Então, alguém já falou também assim, quer conhecer uma pessoa, dá a ele poder e dinheiro. Quando uma pessoa recebe autoridade e dinheiro, muitos se perdem nisso, não conseguem equilibrar essas coisas. E o equilíbrio faz parte de toda a vida nossa, de toda a nossa vida. Eu tenho alguma... Você fala assim, pastor Toninho, sobre a alimentação, o senhor gosta do quê? Até de jiló, irmão. Quem aqui gosta de tudo também? Agora, você pode comer de tudo? Toda hora? Não. Você tem que dosar aquilo que você come. É fácil? É fácil. Eu evito doce. Depois do Covid, eu não como doce. Eu evito, não estou dizendo que eu não como. Agora, toda vez que tem doce em algum lugar, as pessoas insistem em me oferecer. Se eu for comer todo o doce que já me oferecem durante o dia, meus queridos, já tinha acabado. Porque a gente tem que se equilibrar. É fácil? Não é. Aí alguém fala assim, mas você comeu bastante aqui, agora você não vai comer o doce? E fala, por isso mesmo, eu já como bastante de tudo. Agora, se eu comer de tudo bastante, mais o doce, vai dar ruim. Então a gente tem que tentar equilibrar. Dá poder e autoridade para alguém. Dá dinheiro e autoridade para alguém. Você vai conhecer essa pessoa. E Satanás, ele estava com poder. Ele estava com autoridade. E ele era bonito. E ele era a obra-prima da criação. Aí um dia achou no coração dele, sabe o quê? Orgulho. Ele disse assim, vou me assentar acima do trono do Todo-Poderoso. Oh meu Deus, a criatura queria ser mais que o Criador. Inverteu os papéis agora. Deus o afastou. E ele já tinha feito um motim no céu. Tudo proposital. Você acha que o Deus onisciente, que criou todas as coisas, não sabia que isso ia acontecer? E esse versículo 1 por versículo 2, você explica todas as eras da humanidade, todos os fósseis encontrados e a idade da Terra, está explicado ali, do 1 para o 2. Mas o meu assunto não é esse. Não é o caos que o inimigo causa. Irmãos, quando o inimigo entra numa vida, ele causa uma tragédia. Ele causa uma desgraça. Ele arruina casamento, arruina emprego, arruina vida, arruina o espiritual. Ele arruina tudo. Porque a pessoa acaba se perdendo nas armadilhas que ele prepara. E o diabo não deixou de ser diabo. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas o versículo 2 tem uma chave poderosa para nós aqui, que fala assim, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O Espírito Santo estava ali, irmão Toninho, se movendo sobre as águas, criando algo novo. E eu quero profetizar na minha e na sua vida. Não importa o caos que aconteceu, o Espírito de Deus, Ele pode trazer uma vida abundante. Você pode dar glória a Deus onde você está? Olha o que a Bíblia diz, Biratã. A Bíblia diz assim, ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para dar vida e vida em abundância. E essa vida Deus quer dar a cada um de nós. Quem crê vai dando glória a Deus. Lendo essa semana uma enciclopédia, de versículo por versículo, explicativo, o autor coloca assim, era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus movia. Outra tradução diz assim, o Espírito de Deus pairava, estava sobre as águas. Este estar sobre as águas, esse mover sobre as águas, dá a ideia de chocar.
chocar. C-H-O-C-A-R, chocar. Mas não o chocar de bater, não o chocar de esbarrar do verbo, mas o chocar Wigner e Gislaine de cultivar, de produzir, de reproduzir. O chocar de galinha, o chocar de pata, o chocar de aves que põem ovos e chocam as suas crias. O chocar de uma tartaruga, por exemplo. O chocar de répteis. O chocar de sentar em cima do ovo e fazer com aquele sonho, fazer com aquele primeiro embrião possa se desenvolver e possa nascer algo novo. E hoje o Espírito de Deus está aqui para que possamos ver nossos sonhos acontecerem. Você pode dar um glória a Deus aonde você está, cultivando os objetivos. 12 dias nós estivemos aqui. Você tem muitos objetivos para o ano 2023. Mas nós precisamos primeiro da bênção de Deus. Você vai enfrentar dificuldades. É lógico que a gente vai enfrentar dificuldades. A tempestade, o vento forte. Eles vão chegar na casa de todo mundo. Essa semana choveu muito no estado inteiro de São Paulo. O que eu recebi de pedido de oração, pedido de ajuda, pedido de socorro, para ajudar pessoas em situações emergenciais de igrejas que derrubaram seus telhados, que as calhas não venceram, que as águas chegaram dentro do templo. É brincadeira. Igrejas que foram totalmente alagadas por causa das chuvas. Isso é uma tempestade. Nós vamos começar a derrubar amanhã. Quando você derruba uma parede, você pode ter dificuldade. Você pode ter problemas. Você pode ter problema estrutural. Tem engenheiro aqui, o Flávio está aqui, é um engenheiro. O pai da Elia é outro engenheiro. As coisas acontecem. Precisa tomar cuidado. A gente não sabe o que pode acontecer. Tem que ser bem policiado. Você sai na rua, de repente vem um carro em alta velocidade e você não vê. São coisas do dia a dia. Você dá um tropeção, pode se machucar. Você pode ter um problema no emprego. Essas coisas acontecem com todo mundo. Acontece na casa de todo mundo. Nós vamos ter que aprender com Eliseu algumas práticas que ele fazia, na dependência a Josafá, da bondade de Deus, para reconstruir coisas. Deus criou o mundo. No princípio, o Bereshit, o início. E a terra era sem forma e vazia. Alguém cria alguma coisa sem forma e vazia? Alguém faz algo do nada sem forma e vazio? Não. Houve uma dificuldade. E no versículo 2, o Espírito Santo começou a chocar, começou a cultivar a nova terra que hoje é a que nós vivemos, que o Senhor criou novamente. E do nada Ele fez todas as coisas. Então o Espírito Santo de Deus é especialista do nada fazer todas as coisas. Por isso nós temos que ter essa dependência. E chocar na questão de ovo significa fazer desenvolver o embrião, aquecendo com o corpo, incubar. Irmãos, para você fazer crescer, para você fazer nascer o embrião, tem que ter acompanhamento. Se não tiver acompanhamento, não vai acontecer. E às vezes só você acredita, então continua acreditando. Então só você depende, então continua dependendo. Só você confia, então continue confiando. Olha o que diz a Bíblia sobre essa presença do Espírito Santo sobre nós. Lucas capítulo 4, versículo 18. Olha que coisa maravilhosa quando Jesus fala sobre isso. E Ele está dizendo, descerá sobre mim. Olha, o Espírito do Senhor está sobre mim.
porque Ele me ungiu para pregar boas novas, novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Tenta achar a linguagem NVI, Juninho, nos versículos que vem agora. O Espírito do Senhor está sobre mim. O mesmo Espírito que estava sobre as águas, o mesmo Espírito que estava sobre uma terra arrasada, o mesmo Espírito agora está sobre o Senhor, está sobre o Senhor Jesus Cristo, para fazer coisas novas, para abençoar, para fazer algo novo. E eu quero dizer para você, esse mesmo Espírito está aqui hoje, para fazer algo novo na nossa vida. Olha o que diz a Bíblia, Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, verso 8, presta atenção. O Espírito estava lá sobre as águas, algo vazio. O Espírito agora estava sobre Jesus, para fazer coisas novas. E olha o que ele diz, mas receberão, receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Presta atenção. O Espírito que um dia pairou sobre as águas, o Espírito que estava sobre Jesus, é o Espírito que está sobre nós hoje. E essa presença vai fazer algo poderoso na nossa vida. Essa presença vai nos ajudar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então você tem um aliado nos seus objetivos. Fala comigo assim, eu tenho nos meus objetivos um aliado. Fala forte, eu tenho nos meus objetivos um aliado. E eu vou explicar para você. Lucas capítulo 1, versículo 25, versículo 35. Lucas 1, 35. Um anjo está visitando uma mulher, uma jovem mulher, Maria, desposada, prometida a um homem chamado José. E Tomé, seu nome não diz que você é um incrédulo, mas você é um crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro. E esse anjo vai lá e visita a mulher, e fala para a mulher assim, o Senhor está precisando do teu ventre. Deus precisa chocar no teu ventre um embrião. E ela fala assim, mas como vai fazer isto? Como vai fazer isto? Porque eu sou uma mulher virgem. Eu não conhecia o meu namorado ainda. Eu sou prometida ao meu namorado. Como que vai acontecer isto? Deus acha a pessoa, encontra a pessoa, e vai o anjo lá e dá notícia, irmã Cida, e fala assim, ó, de ti nascerá o Messias. O Senhor precisa do teu ventre, para realizar o sonho dele, para realizar o objetivo dele. E aí, ela fica assustada. O anjo fala para ela assim, o Espírito Santo, o mesmo Espírito do Gênesis, o mesmo Espírito que está sobre Jesus, o mesmo Espírito que desce sobre nós, ele vai descer sobre ti. E o poder do Altíssimo te cobrirá, chocar, com a sua sombra, e assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Frank e toda a igreja que está aqui hoje, presta muita atenção no que o profeta vai liberar sobre a sua vida. Deus está precisando do seu ventre para fazer grandes coisas.
Deus vai pegar esses sonhos seus, esses objetivos vossos, da sua casa, pequenos ou grandes, e vai trazer à existência, não só para abençoar você, mas para abençoar o seu bairro, para abençoar uma cidade. Você pode dar glória a Deus por isso. Quem crê, levanta a sua mão e glorifica. Fala assim: Senhor, em nome de Jesus. Fala comigo: Senhor, em nome de Jesus, os meus sonhos podem começar num embrião, mas chocados, com qualidade, pela tua presença, vai abençoar toda uma cidade. Você pode dar glória a Deus por isso. Olha bem para mim e creia no que eu estou dizendo. Deus precisa dos seus sonhos, por isso Ele vai abençoar. E o Espírito Santo desce sobre você, o Espírito que pairava sobre as águas, o Espírito que estava sobre Jesus, o Espírito que veio sobre toda a carne, é o Espírito que trouxe à existência o feto no ventre de Maria. Dá um glória a Deus. Mas a gente precisa ser pessoas que acreditem nisso. E para cultivar sonhos, a gente precisa ser um pouco prático. A gente precisa um pouco ser decidido. E eu marquei algumas coisas aqui na vida de Eliseu. Decisão. Tem que ser decidido. 1 de Reis 19, Juninho. 1 de Reis 19. Decidido. É uma coisa que faz gerar sonhos. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas da espada. Então aí começa uma história de Elias. E começa uma história de uma junção de uma boa amizade entre Elias e Eliseu. Elias vai lá, vence os 400 profetas de Baal, fica sozinho. Depois que ele vence isso, ele é perseguido. E depois dele ser perseguido, ele reclama da sorte. Toda essa história está de 1 Reis para frente. E Deus fala com ele assim: Elias, não fica preso em caverna. Unge um rei de Israel, unge o rei de Judá, e unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Porque a hora da tua partida está próxima. E Elias então encontra Eliseu, chama Eliseu para o ministério, chama Eliseu para acompanhá-lo. E Eliseu, ele toma uma decisão: vou acompanhar. O pai dele, André e Nayara, ele cuidava de juntas de boi do seu pai. Para que ele não voltasse cuidar dos bois do pai, ele queimou todos os arados, todas os ferramentais, fez um churrasco com os bois e foi seguir Elias. Ele não tinha mais para onde voltar. Agora ele só tinha que avançar na direção do que Elias estaria dirigindo a sua vida. Nós temos que ser pessoas decididas. E às vezes a gente toma uma decisão e a gente sabota as nossas decisões. Como a gente sabota a decisão que a gente toma. Como a decisão que a gente toma, que a gente vai fazer, porque a gente vai fazer, porque a gente vai, porque a gente confia, porque a gente depende. Aí vem uma chuva e derruba uma telha do telhado. Será que o nosso Deus deixou de ser Deus porque uma chuva aconteceu isso? Ah, porque Deus não livrou o meu telhado? Não livrou o seu telhado porque você não deu manutenção nas calhas. Não livrou o seu telhado porque talvez foi feito mal feito. Não livrou porque está velho, tem mais de 40 anos, lógico, sem manutenção. Fica sem manutenção. Fica sem cortar cabelo. Fica sem fazer barba. Fica sem escovar dente, fica sem cortar unha. Daqui a pouco a gente tem um lobisomem. Não é verdade? E as irmãs não vão falar nada. Fica você sem manutenção. Deixa o seu carro sem manutenção. Para ver o que acontece.
Daqui a pouco está faltando pneu, está faltando tudo. A manutenção tem que acontecer diariamente, na nossa vida também. E nós temos que ser pessoas decididas. Não é porque uma coisa deu errada que o nosso plano vai ser frustrado. Jó diz assim, capítulo 42, verso 2. Bem sei, diz Jó, que tu és o Senhor. E nenhum, presta atenção nisso que Jó estava falando, dos teus planos podem ser frustrados. Quando o Espírito Santo ele vem sobre o nosso objetivo, quando a gente choca na presença de Deus, a gente confia na presença de Deus, aquilo que é embrionário vai se transformar em algo real. Você pode dar um glória a Deus, seja decidido. Decidiu, vai, confia, paga o preço, porque o Senhor vai te dar vitória. Quem crê vai dando graças a Deus. Outra coisa, tem ambições espirituais. A gente tem que ter ambição. Irmãos, eu trato muito com pastor, sabe? E tem pastor que não tem fome. Tem líder que não tem fome. A pessoa tem que ter fome. Tem que ter vontade. Quando eu vou conversar com alguém que não tem fome, me desanima. Me desanima. A pessoa tem que ter aquela vontade, aquela fome de crescer, de ir, de conquistar, de avançar. Está difícil, mas tem que ter fome. Eu sei que é difícil, mas acredita, tenha esperança. Pelo menos fale. Nós temos que ter fome de Deus, irmãos. Ambição espiritual. Elias, nasceu uma amizade entre Elias e Eliseu. Um dia os dois caminhavam lado a lado e Elias pergunta para ele assim: eu vou partir, Eliseu. Está chegando a minha hora de subir. Eu não sei como eu vou. Eu não sei como eu vou, mas eu vou. Pede alguma coisa que você quer que eu te faça. Opa! O profeta Elias, o homem que orava e o fogo do céu descia e queimava as pessoas, Áurea. Elias, o homem que fala para a viúva no tempo de seca e fala para ela assim: mulher, faz um bolo. Eu vou comer o bolo. E depois que eu comer o bolo, não falta farinha e não falta azeite na tua botija enquanto não chover. E quem vai mandar a chuva é Deus e vai demorar 3 anos e meio. Vai lá e faz o bolo para mim. Opa! A mulher foi lá e fez o bolo. E não faltou azeite e não faltou farinha em Sunem. O homem que levanta a mão para o céu e fala assim: por causa do pecado de Acabe e de Jezabel, a maldade dos reis, não vai chover por 3 anos e meio. E Deus segurou a chuva 3 anos e meio. 3 anos e meio. E não é chuva só não, nem orvalho, não vinha nem um frescorzinho. Nem chuva e nem orvalho, não vinha nem a brisa. A terra ficou seca. E Deus esconde o homem dele numa caverna e bebe água do ribeiro de Querite. Mas é o homem também que levanta a sua mão para o céu e fala assim: Senhor, os 3 anos e meio já se passaram. Agora é a hora da chuva chegar. E ele manda o auxiliar de profeta ir ver. Esse auxiliar vai ver. E fala para ele assim: tem uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Num céu que não chove 3 anos e meio, aparece uma nuvem da palma da mão de um homem. Ele levanta e fala assim, depois de 7 orações com o rosto na terra: pode preparar o cavalo, que vai vir chuva forte. Oh meu Deus! Por que preparar o cavalo? Por que preparar os carros? Porque quando chove no deserto alaga tudo, então a gente tem que estar num lugar seguro. Vai vir chuva forte. Irmãos, e o Eliseu olha para o Elias e fala assim: eu quero. Ah, irmãos, isso é forte demais. Ambições espirituais. Eu quero porção dobrada do Espírito que atua na sua vida. Oh,
Elias falou assim: você pediu um negócio que não está na minha decisão, isso não está na minha mão. Mas é o seguinte, quando eu subir, se você vir cair a minha capa, é porque Deus concedeu o que você pediu. Você não sabe quando o homem vai. Você não sabe quando ele vai ser tirado da terra. Você deixava esse homem, irmãos? Onde Elias ia, Eliseu estava atrás. E Elias falava assim: fica aí. Ele falou assim: não. Eu vou junto. Opa, vai que é tirado sem que eu veja. A gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente fraqueja na hora da dificuldade. A gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente não tem essa ambição espiritual de querer do céu os benefícios, irmãos. O Espírito Santo é o mesmo das águas do Gênesis, que está aqui hoje para nos dar vitória naquilo que a gente acredita. Elias era acompanhado por Eliseu. Onde que ele ia? Eliseu estava junto. Até que um dia, um carro de fogo separou os dois. Os dois estavam andando assim. Irmãos, queria estar lá. Mas se eu estivesse lá, eu tinha que ser Eliseu, né? Você não tinha mais ninguém lá, só estavam os dois. Se você estivesse lá, você tinha que ser o Eliseu, ou Elias. Eu preferia ser o Elias, já era levado e acabou. Mas Deus tinha algo para Eliseu que já tinha completado na vida de Elias. Presta atenção, porque isso é revelado. O que Deus tem para a sua vida não é o que Deus tem para a vida do Elias, do Eliseu. É para a sua vida. E é algo que Ele vai fazer. Você pode dar glória a Deus onde você está. Se coloque de pé, Floriano. A banda pode chegar. Eu sei, Paulo, que você ouvia mais um pouco. Mas vou terminar. Olha bem para mim. Presta atenção. O carro de fogo subiu. Repartiu os dois. Bateu o redemoinho, levou Elias. Eliseu fica olhando aquilo. Quando Eliseu olha do lado, o que estava no lado? A capa. Ana, a capa estava lá. Ele pega a capa. Ele dobra a capa. E ele chega na frente do Rio Jordão. Você tem que ser corajoso para chocar sonhos. Não pode ter medo. Pode ser louco, mas não pode ter medo. Não pode ser irresponsável, mas não pode ter medo. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Semana um homem me procurou. Segunda-feira cedo. Não o conhecia pessoalmente. Se apresentou. Sentou na minha frente e falou para mim assim: eu sou pastor, faz 15 dias que eu estou na quadrangular de uma igreja tal. O senhor não tem igreja num bairro tal, um dos melhores bairros da cidade. E eu estou aqui dizendo para o senhor que eu quero abrir uma igreja quadrangular lá. Falei: corajoso, senhor. Muito corajoso, senhor. O senhor tem uma coragem que muitas vezes eu não vejo. E eu vou abrir uma igreja lá se o senhor deixar. Eu falei assim: eu não vou deixar. Porque o senhor tem que entrar numa fila. Eu não te conheço. A gente precisa conversar primeiro. Eu preciso que o senhor frequente a nossa igreja, que o senhor faça o instituto, que eu tenho gente na sua frente, e esse bairro eu já tenho um plano. Mas eu achei muito corajoso. A pessoa tem que ter coragem. Você tem que ter coragem. Bira, quando você foi pedir a Bárbara em namoro, você teve coragem? A mãe dela. E o rapaz que veio pedir a sua filha em namoro, teve coragem ou não? Não pediu. Ele não tem coragem, está vendo? Por isso que ele não vai namorar. É Deus impedindo ele em nome de Jesus. É Deus. Não é? É Deus barrando ele. A sua oração é mais forte que a coragem dele. A gente tem que ter coragem, irmãos, para certas coisas. Eu vou contar uma coisa para você.
Eu sempre fui medroso. Eu sou medroso. Pode não parecer, mas eu sou medroso. E eu luto com o meu medo. Meu maior medo é fracassar. Eu tenho vergonha de fracassar. Eu tenho vergonha de perder. E eu luto com isso. Todo dia cedo eu acordo e falo assim, Romanos 8,37. O Senhor me fez mais que vencedor. E eu tenho vergonha se alguém me cobrar alguma coisa assim, que eu falo assim, uma pouca eficiência da minha parte. Então eu luto contra isso todo dia. Ah, o senhor é medroso, pastor? Você não sabe como. Sou um covarde muitas vezes. Mas eu acredito muito no poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. E quando o Espírito está sobre a nossa vida, irmãos, as águas podem estar destruindo tudo, do Gênesis. O ladrão pode ter vindo para matar, roubar e destruir. Mas o Espírito Santo, Maurício, que está sobre nós, ele nos traz liberdade aos cativos. E hoje o Senhor quer te dar coragem. Você pode dar um glória a Deus por isso? E essa coragem não é ausência de medo, é ir apesar de. Eliseu chega. 2 de Reis, capítulo 2, verso 14. Com a capa dobrada. Agora tem que funcionar, Carlos. Agora Elias não está mais aqui. Agora a capa está comigo. Agora quem está sobre o ovo sou eu. Quem está sobre mim, será que é o Deus do Elias? Então bateu nas águas do rio com um manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas do Jordão, elas se dividiram e ele atravessou em terra seca. Irmãos, só vai passar para o outro lado da vitória quem tiver coragem. E eu olho para uma igreja corajosa. Vocês acham que o vosso pastor é corajoso porque compra 3, 4 casas aqui? Não. Corajoso é você por vir todos os domingos, sábados, quartas, os cultos que você pode frequentar, os cultos que você participa online e acreditar no que o teu pastor prega. Corajoso é você de confiar, porque amanhã quem tem que abrir o Jordão para você passar não é o pastor, é o Senhor. E você vai pegar o manto da vitória e vai dizer assim: em nome do Senhor, abra-se esse mar. Abra-se essa porta, abra essa situação. Eu fui no meu sonho, e o meu sonho vai abençoar muitas pessoas. E eu quero crer que você confia. Quem confia vai dando glória a Deus. Pensando na comodidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.